Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia de sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12, Tutu. Bom dia, boa sexta-feira. A senhora está muito ansiosa hoje. Eu não te deixo falar hoje, então Olha, você perdeu. eu vou ser honesta. Eu não sei se isso aqui é um papo calcinha ou um papo cueca. Hoje isso aqui tá cheio de cuecas. Hoje um programa interessante, né? Mas eu vou Com te toda falar, tá certeza. cheio de cuecas, mas é um assunto pertinente para as Óbvio. mulheres E eu conversando com eles fora do ar, eu falei um pouco do nosso contexto semanal, do que a gente tá trabalhando essa semana, né? E eles falaram, esse é o momento ideal de falar disso. E eu acho que é extremamente ideal, porque hoje a gente mudou muito esse viés de olhar o nosso contexto de família, o contexto do papel do homem e a mulher, quem são os filhos. E às vezes as pessoas acham que é um movimento, na verdade é pra você se mudar como homem. Eu acho que é isso. Ô Tuana, eu não vou, sem mais delongas, a gente vai apresentar nossos convidados aqui hoje, nessa sexta-feira. Foi uma semana muito interessante que nós falamos do Agosto Lilás, né? Tá em evidência no Brasil inteiro, o Agosto Lilás é um mês de proteção e prevenção aí das mulheres vítimas de violência doméstica, né, Tuana? E nada melhor pra gente encerrar essa semana, gente, do que falar... Eu vou falar movimento, mas eles me corrigem aqui se eu estiver falando errado. Dos legendários. Amiga, quando eu falo legendários, eu arrepio, porque, assim, muita gente nem sabe o que é. Vou te falar a verdade. Eu não sabia o que era. Há 2 meses atrás, eu confesso pra vocês que estão aqui na bancada, eu não sabia o que era legendários. Eu li uma reportagem, depois de saber o que era, depois de ver a mudança no comportamento de alguns amigos que fizeram, né? Que participaram do Legendários, eu fui buscar saber. E, ocasionalmente, eu vi uma reportagem. Né? Eu leio o jornal, e sou antiga ainda, né? Antiquada, li o jornal e vi uma reportagem a respeito dos legendários. Então, hoje, né, nós resolvemos trazer aqui... Isso, Bia. Eu vou ser honesta, eu sou uma entusiasta. Eu fico lendo matérias, a gente vê movimentos, né? E eu falei uma coisa pra eles interessante. Nós, mulheres, eu falo assim, o nosso papel não é induzir o homem a fazer algo, mas é trazer pra ele uma ciência, uma consciência de que algumas coisas são necessárias e devem ser mudadas. Eu acho que esse programa hoje é nesse contexto. É uma visão amplificada. Só nós que vamos falar, né, amiga? E eles não falam nem bom dia até agora. Eu vou ter que cortar isso daqui, eu e você, viu? Ó, galera, deixa eu apresentar pra vocês. Eu falei sem mais delongas, mas delongamos, né? A equipe que faz parte eu posso falar da direção, da coordenação do Legendários Rio Verde, né? Eu vou começar por aqui, né? Oi, Gessé, como vai? Bom dia. Bom dia, Tuana. É um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. E uma alegria poder falar um pouco mais sobre o movimento. Tá certo aí tá certo. Como você colocou, é o Movimento Legendários. Olha, e seja muito bem-vindo. Obrigado. É um assunto muito interessante, Gessé. E eu vou te falar pra você me cortar. Porque senão eu vou ficar perguntando aqui, vocês vão ficar aqui 2 horas aqui pra me responder. Pode ser? Como é que é? Olha aí. Pastor Diego, como vai? Prazer, bom dia a todos, aos ouvintes. Bom dia, Bia. Bom dia, Tuane. É uma honra estar aqui, né, para poder compartilhar desse movimento tão poderoso. Bom dia, pastor Gessé. Bom dia. Júnior. E é uma honra estarmos aqui compartilhar desse movimento que tem impactado, né? Impactou a minha vida e tem impactado a vida de muitos homens, né? Inclusive o seu filho, né? Inclusive o meu filho, isso mesmo. O pastor Diego, você falou assim, impactou a minha vida, então quer dizer que você não tá ali na coordenação, você também fez parte, você começou ali. Isso. É porque primeiro você passa, né, pelo processo. Sim. E depois você vai servir. Eu já servi em 5 vezes que eu subi para servir. Olha... E é muito poderoso porque nós sempre falamos isso, né? O pastor Gessé aqui, o Júnior também, já serviram. Porque quando você passa é uma experiência, mas todas as vezes que eu vou servir é uma experiência ainda maior. Eu muito imagino. forte, porque você ajuda outros homens, então é algo muito impactante, muito forte. Seja muito bem-vindo, vamos bater papo aqui hoje, tá, né? Júnior, bom dia. Bom dia, Bia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Muito bom, obrigado pelo convite. Eu brinquei com ele, viu, Bia? Eu falei assim, eu conheço você, Júnior. Ele falou o nome dele, eu falei, eu não conheço esse cara, não. Eu conheço o Júnior, o negociador. Eu não ia falar, mas a Tuane não me deixou, né? Mas não deixou escapar, Júnior? Se apresente, Júnior. Depois eu brinco um pouquinho mais disso, né? Porque a gente olha
olha aqui, homens que eu olho assim do dia a dia comuns, eu vejo o Diego lá na loja de suplemento, o Gessé com as negociações dele, o Gessé, o Júnior nas negociações dele. Aí você olha assim, em outros papéis é muito bom. São vários papéis, né? Claro. Assim, na verdade, eu tô falando o pastor Diego, mas lá em casa é o Diego da Corpo. Liguei pro Diego da Corpo, pede isso, fulano, pede isso, é desse jeito. Da carne. Não é desse jeito. Cada um tem um codinome aqui. Mas seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Espero que hoje a gente, assim... Eu vou deixar vocês falarem um pouco, embora eu vou querer saber de muitas coisas aí, mas eu espero que no decorrer do programa aí vocês gostem e, na verdade, voltem também em outras oportunidades para falar de família, né, de religião, enfim. Eu não sabia que você era pastor, gente. Sim, sou pastor na Igreja Batista aqui em Rio Verde, já tô aqui há 18 anos. É mesmo? Olha que beleza. Então, um pastor da Videira, e outro pastor da Batista. Isso é para ver que o movimento não é sobre igreja. É verdade. Sobre Jesus. É isso que eu queria falar, mas nós vamos falar de já. Primeiro eu quero que você me fala, o Júnior, o pastor Diego, o pastor Gessé, o que é o movimento do Legendários? Onde que ele nasceu? Como que ele chegou aqui no Brasil? Como que ele chegou em Rio Verde? Então, o movimento dos Legendários, ele nasceu em 2015 na Guatemala, através de um pastor chamado Chep Putz. Se eu não me engano, a primeira montanha subiram 100 e poucos homens. E hoje já são quase 140 mil. Quase 100. Acho que deve ter passado. A gente deve fechar o ano de 2025 com 150 mil homens no mundo todo. No mundo inteiro. Nossa, que subiram a montanha. Isso. Em Rio Verde nós somos quase 400 homens. Isso, né? Já. E assim, é muito poderoso porque... tem aberto pista agora no mundo inteiro. O Brasil já está em todos os estados, mas há pouco tempo atrás, até um amigo meu subiu, um amigo meu lá da Inglaterra agora subiu no primeiro top, o top pioneiro que a gente fala, quando é a primeira montanha, o primeiro top, porque o top, o evento se chama top. E top tem um significado que é... Como é que agora esqueci? Trek Outdoor Potencial. Isso. Seria uma caminhada ao ar livre de potência, né, de potencial. Então, a primeira caminhada. A subida da montanha chama-se top. Entendi. Quando é o primeiro, pioneiro. O primeiro pioneiro... A primeira edição. Vamos chamar a primeira edição. Isso. No local. É pioneiro. Né? Aqui em Rio Verde teve quantas edições? Teve 2. Já 2 edições. Já teve 2 edições. Vai pra terceira agora em novembro. Isso, então é a terceira edição. Eu tava falando, teve na Inglaterra e teve também uma que foi muito poderosa, que foi no Japão, que é no Monte Fuji, né? Monte Fuji, que é aquele monte que ele é conhecido por ter muito suicídio, que é uma floresta, um lugar lá no Japão que as pessoas vão para se suicidar. E aí teve um top, então um lugar que é conhecido pelo suicídio, agora... Eu creio que esse movimento vai trazer um novo significado para aquele monte, porque vai ser um lugar de restauração, né? Sim. De vida, não de morte, mas de vida, né? É isso. Então isso é muito poderoso, porque tem alcançado o mundo inteiro e hoje, como eu falei, no mundo já são mais de 150, quase 150 mil. Isso. E a gente vê muitos homens sendo transformados, muitas histórias de transformação. Você sabe... Aí é difícil, pode ir lá, vocês, né? Olha aí. Pode cortar, vocês estão falando. Porque você não tá vendo o pé. Eu quero perguntar, mas pode fazer a sua. Por favor. É porque, na verdade, eu sou muito ansiosa, né? A minha ideia, eu quero saber o propósito dos Legendários. Vocês contarem pra nós, assim, lógico que não com detalhes. Sim. Mas pra nós, mulheres curiosas, que às vezes a gente tem um companheiro, né, Bi, quer levar. Na verdade, essa metodologia, né? Qual que é o propósito? É o propósito da família? É o propósito, como você falou aqui, Júnior, acabou de falar, né? Não é a religião em si. Sim. Não. Não é verdade? É sobre Jesus. Então, queria que você discorresse um pouco sobre isso pra gente. É a junção, tá? Quando nós colocamos um alvo, que é Jesus, aí você vai tratar de todas as áreas. Então, isso traz a consequência a família, né, a sociedade, o lado espiritual, o lado humano. Afinal de contas, nós estamos falando que nós participamos de uma edição ali como participante, né? Então a gente sobe como participante e depois nós passamos a servir. Isso mostra que nós estamos, além de trazendo benefícios para nossa casa, a gente também está trazendo benefícios para a sociedade. Uma forma de voluntariado, que é algo muito importante,
que nós, legendários, que já participamos, né? A gente consegue essa camisa, esse boné, chama farda. A gente, toda vez que vai servir, nós também pagamos para poder servir outros homens. É mesmo? Então é um evento que nós não estamos buscando lucro, né? O lucro é servir outros homens, na verdade, outras famílias. Porque não são só os homens que são transformados, né? A família por si, tudo é transformada, crianças e tudo mais. Isso é... Há uma verdade, assim, da sociedade, é que Deus criou o homem para ser forte e a mulher ser feliz. Lógico que a mulher tem que alcançar ali, como vocês são mulheres abençoadas, bem-sucedidas, mas a força, aquela parte da proteção, né, de ter que carregar o peso, foi pro homem. Só que nós vemos uma geração de homens fracos e mulheres que precisaram se tornar fortes e consequentemente, se tornam infelizes, porque não é o papel que Deus criou a mulher. Inverteu, né? Inverteu. E aí, o legendário, ele é um movimento, isso é muito interessante até para os ouvintes, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não preciso. Mas todo homem, ele tem lutas e fraquezas. E todo homem, né, sem exceção, quando desce da montanha, ele tem uma identidade, assim, ele entende o valor, o papel dele, quer de amar, quer proteger, quer servir, como hoje nós servimos. E a nossa maior riqueza, apesar que isso é uma das coisas que as pessoas acusam, né? Que o legendário é para ganhar dinheiro. Mas assim, por não ter conhecimento, mas a nossa maior riqueza, o nosso maior salário é ver pessoas sendo transformadas. É ver homens que às vezes estavam ali à beira de um suicídio, serem restaurados, né? Se tornarem esposos melhores, pais melhores, filhos melhores. No primeiro top, eu vi um filho assim que ele chegou e aí ele abraçou a mãe dele assim. Tem até esse vídeo lá no Legendários Rio Verde. E ele começou a chorar e a mãe dele colocou as mãos assim nele, começou a orar e ela chorando. E aí eu encontrei esses dias, ele foi na loja, ele falou, não, é porque eu não valorizava minha mãe. Falava coisas, não honrava minha mãe, eu decidi pedir perdão naquele momento, foi muito impactante. Então, é isso, sobre isso. Sobre isso, né? Uma coisa legal também, talvez, de se falar, é a origem dos legendários na Guatemala, né, pelo pastor Shep Putz, ele vai falar isso em algumas entrevistas que ele vai dar pelo mundo, é a questão do momento que ele entendeu. Porque a primeira montanha lá com 109 homens, muitos amigos dele, ele tinha entendido que havia muitos casamentos acabando, famílias destruídas, né? E aí ele entende essa dor. Algo estava acontecendo. O que não é difícil a gente ver acontecendo nos dias de hoje. É corriqueiro, né? Então Deus dá essa direção para ele, para trazer esses homens para perto, para não ensinar, apesar que tem muito meme, né? Precisa subir a montanha para aprender a ser homem. Isso não existe, nunca ninguém falou isso. Né? Mas a grande questão é que muitos homens se distanciaram do seu papel, né? Da sua posição, do seu propósito. E quando um homem sai da sua posição, do seu propósito, acaba que a família sofre muito. É verdade. Os papéis são invertidos, os filhos sofrem. Então, a montanha não ensina homem nenhum a ser homem. O propósito da montanha não é esse. Mas a montanha vai lembrar o homem de seus papéis. Vai lembrar o homem da sua posição, do seu propósito, para que Deus o criou. E talvez por isso cause tanta estranheza nas pessoas quando o homem retorna, por essa transformação. A gente chama de transformação, alguém vai criticar, mas não é possível uma transformação no final de semana. Mas algo acontece, algo inicia. Então o propósito da montanha é esse, é trazer esses valores, né? É levantar novamente e entregar para o homem o propósito pelo qual Deus o criou. A gente fala muito de Deus, né? A gente falou aqui de Jesus já, só que os legendários, ele é interdenominacional, ele não tem uma religião de bandeira. Então nós temos participação de evangélicos, mas temos católicos e tantas outras pessoas, espíritas, quantos ateus, né, já participaram. Então o propósito da montanha desde o início, né, e que isso foi muito bem passado pelo movimento para o mundo todo, é trazer o homem, relembrar o homem do papel para o qual Deus o criou. E isso tem feito uma grande diferença. Não.
Nem não vem que não tem. Vai dar amiga, briga. você vou te cortar, hein? Não quero saber, gente. Vocês não reparam, não, mas eu que sou mãe aqui, Vocês gente. são até sério, vocês Uai, falaram por que era favor. mais. Não, mas eu tô louca pra perguntar, ela não deixa, uai. Olha, pra qualquer um dos três. Eu sou muito realista, não gosto de mentira de jeito, não tô falando verdade. Pra vocês, eu não sabia do movimento, eu não conhecia o movimento. Nossa. Quando eu tive conhecimento, como eu falei aqui pra vocês, há uns minutos atrás, foi através de amigos. E aí, esse amigo em comum, que eu não vou falar, não vou citar o nome que vocês sabem, vão saber quem é, falou assim, olha, mudou a minha vida. E esse amigo em comum, ele tinha uma autoestima, ele falava assim, nossa, sou bonito demais. Não, mas eu sou bom. Ele falava desse jeito. Nossa senhora, não, mas eu sou bom demais pra minha mulher, eu sou bom demais pra meu menino. Tá que meu menino é bonito, é igual eu, não sei o quê. Ou seja, ele é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim. Um moleque de família, um moleque bom. E aí ele falou assim pra mim, falou, Bia, já ouviu falar do Legendários? Eu falei, não. Ele falou assim, eu fui. Eu falei, o que é? Pô, eu sou outra pessoa. Eu mudei. Juro pra vocês. Nesse contexto. Tinha uma certa máscara ali, né? Isso. Aí eu falei assim, mas mudou? Eu falei, mas você já não é perfeito? Porque ele falava que ele era perfeito. Ele falou, nossa, eu nunca fui perfeito. Ele falou, eu vi, a hora que eu subi a montanha, eu vi o quão imperfeito que eu era. Ele falou, de jeito. Ele falou assim, e aí a mulher dele chegou e falou assim, olha, eu não vejo a hora de ter um Legendários para as mulheres. Porque a primeira inscrita vai ser a minha mulher. E ela junto comigo, ela falou assim, Bia, vai transformar a vida do seu marido, desse jeito. E aí, naquele momento ali, eu não pensei no meu marido, eu pensei no meu filho. Por quê? Mas meu filho, nós somos tão iguais que nós temos diferenças, né? E aí, eu conversando com ele, eu falei assim pra ele, falei, se o dia que você resolver seus atritos comigo, a sua vida vai mudar. E eu não sei se é o pensamento, né? Não é? Se é o mesmo pensamento. É bíblico, não é? E Honra teu pai e tua mãe. Então, você tá tendo atrito, não tá tendo honra. Vai Aí. prolongar Mas os antes dias de e você serão acabar de bons. falar, você viu mudança real nesse seu amigo? Demais. Ah, então tá, pode Não, continuar, não então. tem, e é onde eu ia chegar pra vocês. Gente, eu não sabia, Tuana, do significado. Eu não sabia. Até então, até ir receber o meu filho na igreja, eu falei assim, gente, mas é muito... E aí eu chegava nas pessoas, pastor Gê, ele perguntava assim, cadê o seu filho? Eu falei, tá no Legendários. A hora que eu falava, tá no Legendários, eu falei, ele foi no Legendários. Nossa, você vai ver que não sei o quê. Ou seja, tô arrepiada, juro forte, por Deus. É forte, porque o nome já diz. Eu não preciso falar o que é para as pessoas. Vocês concordam com isso? Sim. Eu acho que, assim, de tanto que o movimento sofre ataques, eles acabam promovendo. Não, mas é claro. Joga aí pra cima, né? Isso. E acaba atraindo pessoas pra ir, porque as pessoas vão... elas são atraídas, né? Esses dias eu vi um vídeo no Reels que falava assim, que as duas pessoas vão te promover, as que te amam e as que te odeiam, porque as que te odeiam, elas vão fazer com que o seu Instagram ali, os seus Reels vão ter mais alcance e vai alcançar mais pessoas que te amam, então tá tudo certo. Tá tudo bem. E Jesus também não agradou a todos, então vai ter pessoas que vão gostar de você, vai ter pessoas que às vezes não vão gostar. Mas... E acho que no último ano, o movimento cresceu demais, né? Houve uma expansão muito grande, principalmente no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais tem legendário no mundo. É mesmo? Tá em primeiro lugar. E a gente, passou a Guatemala, e a que é gente acha criadora, que o Brasil é um país, assim, eu vejo que no começo era uma pegada muito cômica. Gente, o povo tá indo pra montanha. E, tipo, sem nenhum intuito, sem nenhuma história. Né? Isso. E hoje eu vejo que, tipo assim, quem não queria, participa. Exato, né? Porque são os frutos. Né? Então, eu mesmo, né? Quando me apresentaram Legendários ano passado... O Júnior tá indo, não sei. Aí eles subiram a montanha, de repente eu comecei a ver uns homens de laranja lá na igreja, e eles chegam assim, bem carinhosamente, e falam assim, você tem que ir. Esse tem que ir. É isso mesmo. Já gera alguma coisa assim. É um conflito, não é? Por que Interno. eu tenho que ir? Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou pastor, eu não preciso disso aí. E eu falei isso muitas vezes. Só que eles foram muito convincentes a ponto de quase me obrigar aí. E aí, como eram os irmãos que estavam te pedindo, como é que você não vai? Como é que faz? Aí chegou um ponto que alguns outros irmãos da igreja, outros homens, amigos, começaram a perguntar, e aí, eu devo ir ou não devo ir? E aí a gente entra numa questão bem interessante, porque como eu falo que algo é ruim se eu não fui?
Verdade. Você tem que conhecer, né? Como que eu falo, isso não é bom, isso não presta, isso é modinha? Eu não fui, eu não tenho como saber. Então a única saída era ir. E eu fui. Cheguei lá, né, como eu acho que a grande maioria aqui, com todos os preconceitos do mundo. Não tava com um pé atrás, não tava com 2 pés atrás. E assim, analisando tudo muito friamente, né? Não, o que é isso aqui e tudo mais. Só que eu fui muito surpreendido. Né? Fui muito surpreendido pela simplicidade, porque às vezes as pessoas ficam vendo os vídeos, né? E acham que é algo totalmente místico, e não é. Pela simplicidade, pelo método, como foi tudo aplicado, baseado na palavra de Deus. Claro que as dinâmicas, a forma como é aplicado é muito interessante. E aí eu descobri que eu precisava muito ir. Porque a gente tem uma autoavaliação, né, pessoal muito, muito alta. Né? A gente acha que a gente é bom demais. Só que a gente percebe que sempre tem espaço para melhorar. Então eu desci daquela montanha com esse combinado, comigo e Deus, assim. Eu quero ser um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, né, um cidadão melhor, e tenho tentado aplicar isso. Então isso gera frutos no meio que a gente vive. As pessoas começam a ver e falam assim, se foi bom para ele, eu também quero experimentar. Eu acho que é isso que deu uma grande, né, notoriedade pro movimento, né? Pastor Gessé? Eu já vou fazer. Quem levanta a mão primeiro? Quem levanta a mão primeiro aqui, Jônio. Vou fazer só um quebra-gelo aqui. Sim. O pastor Gessé falou que nós somos o país hoje que mais tem legendário. O pastor Chep esteve conosco, né? Final do ano passado, numa conferência de homens em Goiânia. 7 mil homens, né? E aí a gente vê esse movimento dos homens também se levantando. Até mesmo no meio, se você pegar no meio cristão, o pastor tá aqui, sempre tinha aquele negócio, que eram as irmãs que oravam, né? E a gente tem visto os homens se levantar. Porque a mulher é muito importante, ela é... Nós estávamos falando aqui, o homem ser uma mulher, né? É a mulher que influencia, é a mulher que tem um papel muito importante na vida da família, do homem. Mas aí o pastor Chep brincando, né? Que a Guatemala nunca ganhava de nada no Brasil, nunca ganhou uma Copa do Mundo, nem vai pra Copa do Mundo direito, eles estavam ganhando os legendários. Aí chegou o Brasil e tomou. Passou mesmo que tá com o número maior, você falou aqui. Porque né? na época nós estávamos chegando a 22 mil homens, eles estavam com 19, 20, então ele tinha passado. Já tinha passado faz tempo ali, né? Estamos goleando isso. Acho que estamos com 60 mil homens já no Brasil. E a tendência é aumentar cada vez mais. Sim. E aí, falando nisso, uma pergunta importante que eu quero fazer. Muita gente me pergunta, depois que o meu filho fez, eles falam assim, onde que vai ser? Quando tem aqui, tem em outro lugar concomitante ou não? Ou cada estado faz o seu? Como é que funciona? Ô, Bia, eu quero até estender. Se eu posso ir para outro... Se a pessoa é daqui, ela pode ir para outro lugar? Eu tenho que fazer necessariamente na minha cidade? Como que funciona? Pode fazer em outro lugar. Por exemplo, eu passei o meu top foi em Cuiabá. E depois eu já servi em Ribeirão Preto, servi em Anápolis. E servi 2 vezes em Ribeirão Preto, 1 vez em Anápolis, 2 vezes aqui. Então, você pode... Tem os top, que é o evento, ele acontece em vários lugares, né? Então, normalmente acontece de ter 2, 3 top por final de semana no Brasil, né? E até no mundo. E é muito poderoso mesmo. Mas agora... deixar os passar, porque eu tô tentando lembrar a outra pergunta era... Mas pode sim. Se poderia fazer em qualquer lugar. Pode servir em qualquer lugar. A partir do momento que você sobe, por exemplo, se a gente quer ir servir lá nos Estados Unidos, no Japão... Você pode se voluntariar. Nós temos um número, você, quando desce da montanha, você tem que fazer Você é capacitado para servir e você pode servir em qualquer lugar. Ô, Júnior, essa cor, esse uniforme, ele representa muito, né? Porque, assim, o que eu percebi, o que eu percebo lá em casa, porque ainda tem um cartaz na porta do quarto, eu sou um legendário, e vem com número, né? Eu acho que é o número do top, que é colocado ali. É um número tipo uma identidade. Uma identidade, não é? Tem o número do top, mas o número pessoal de cada homem tem o seu número. E ele vai entendi. crescendo esse número. Então, os primeiros, por exemplo, o pastor Chep, ele é o número 03. E aí vai subindo. Por isso, então, que eles falam, eu sou legendário número tal. Isso. É isso mesmo. Fala pra mim um pouco do significado desse uniforme. Esse uniforme nós chamamos ele de farda, né? Então nós sabemos que todo o exército
ele tem um fardamento, ele tem um vestimento, e aí quando você coloca a farda, você procura honrar e dar a vida pelo aquilo que você representa, pelo seu país, principalmente falando de exército sobre o seu país. Então, cada um dos legendários tem o seu número. A nossa farda é laranja, então assim, é uma cor marcante, uma cor forte. Fala sobre resgate, né? A questão de essa cor laranja, ela tem muito a ver com a parte do resgate, né? No caso, resgatando o homem, né? Você imagina a cor laranja, um ponto laranja no meio de um oceano. Então você consegue visualizar de forma bem distante. Então o nosso objetivo dessa farda, dessa cor, é que a gente possa ir sim resgatando homens e resgatando família. E cada legendário, assim que você participa, que você conclui o final de semana ou evento, você ganha um número. E aquele número é seu. Não tem como outra pessoa utilizar o número, ou seja, até você falecer, aquele número será seu eternamente. Então, cada um de nós temos um número, e esse número ele vai crescendo de acordo com que o movimento vai crescendo, tá? Então, assim, o Chap, ele como idealizador, ele poderia ser o número 001, certo? Mas ele não se sentiu nem um pouco confortável. Se ele quisesse até ser 001, mas não se sentiu nem um pouco confortável, porque 01 é Jesus. Você imagina você tá próximo de Jesus, 02. A responsabilidade é muito grande, né? Então ele começou com 03. Tipo assim, eu tô bem distante, eu sou homem, eu sou ser humano. Ele é o primeiro, então ele já começou no 03. Tá? E aí você vai ver que cada um de nós temos um número. E esse número, por exemplo, eu fiz... a minha primeira participação foi em setembro do ano passado, em São Paulo. Então eu saí de Rio Verde e fui fazer lá em São Paulo. Porque eu vejo que até o ano passado ainda era muito mais difícil, porque tinha poucos lugares que tinham as edições. Sim. Então, assim, a concorrência é gigantesca. Abria as inscrições em 1 minuto, acabava. Em 1 minuto mesmo, acabava. Só pra você ter noção, eu fiquei 7 meses tentando. 7 meses? 7 meses tentando. E hoje eu vejo alguns homens tendo a oportunidade, tendo uma vaga para poder ir, e aí dizendo assim que eu não preciso, eu não quero, sendo que eu fui provocado por mim mesmo com aquela vontade, né? E quando cheguei lá, fiquei nessa. Falei, será que eu tô numa modinha? Porque não é nada daquilo que talvez fantasiava, né? Pelo que mostrava na rede social. Mas sei que quando eu saí de lá, né? Eu saí uma pessoa bem melhor do que eu entrei. É transformado. Né? A gente vai dizer que a transformação ali... Eu não vou dizer que é transformado, mas ali a transformação inicia. Vamos dar um exemplo de quando você coloca um feijão para poder germinar. A partir do momento que começa qualquer coisa a acontecer, a transformação não quer dizer que nasceu o pé de feijão, mas ali a transformação já começou. Sim. Tá? Então, assim, nós estaremos em transformação até o último dia de nossas vidas, né? Mas a transformação já aconteceu. Nós deixamos de ser quem era e já somos uma pessoa, 1% pelo menos melhor. Sim. Né? Então, esse processo não acaba. Né? O processo de melhoria ele é contínuo. Até a gente fala que a verdadeira montanha começa depois que a gente desce do top, né? Porque os grandes desafios da nossa vida, do casamento, com a esposa, com os filhos, né? Para quem às vezes não é casado, com os pais e com a faculdade, tantas outras coisas, né? Ela vai realmente se tornar real ali na segunda-feira. Então, o que é o movimento Legendários, né? A gente usa muito essa palavra, é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, você vai receber uma ferramenta, princípios, coisas ali durante aquele final de semana que você pode ou não aplicar na sua vida. Né? Você aprende muito, é uma carga que é derramada sobre você muito, muito intensa durante o final de semana. E tem gente que vai pegar aquilo tudo, aplicar na sua vida e ter uma vida realmente transformada. Para outras pessoas, apesar de ser poucos, né? Mas tem pessoas que às vezes não vê sentido naquilo tudo e continua do mesmo jeito, né? Mas você pode ter certeza que uma hora ele vai pensar. Mas aquilo a semente ficou plantada, né? Ele já sabe. Mas é uma grande ferramenta, é algo que ele pode usar, que ele pode, né? Talvez tenha alguém que fala, eu não tô perdendo o meu casamento. Tudo bem, mas às vezes em algum momento ele pode usar aquilo que ele aprendeu, né? Eu não tô com problema com os meus filhos, ótimo. Mas ainda assim, como homem, tem muita coisa que ele pode aprender
dentro do movimento, né? Então, É incrível, Tuana. Eu falo que ela é mãe também dos meus filhos, porque é muito próxima a mim, né? Mas assim, você participar, por quê? Porque quando o meu filho retornou, nós fomos receber. E uma das minhas surpresas, porque ninguém fala o que acontece. Não é verdade isso? Eu tô mentindo, não? O que acontece. A gente pode falar do que a montanha faz em nós. Isso, mas assim, você não sabe, né? Eu falo assim, todo mundo que eu perguntava, nossa, eu falava, gente, e aí, como é que é? E aí, como é que é lá em cima? Como é que é o percurso? Como é que... Ninguém fala, mas, né? eu posso só te dar um exemplo aqui agora? Nós estamos todos na mesma sala. Cada um de nós aqui vai ter uma experiência. Sairemos daqui contando uma versão. Até porque o cenário que eu estou vendo é um. O cenário que você está vendo é outro. Como que eu saio daqui dizendo que o cenário que eu vi, vai ser sempre esse? Sendo que você vai estar tendo uma outra perspectiva. Você tá falando de visões diferentes. Sim. Para com isso, Júnior. Eu tô doida pra saber como é que é lá. Mas não vem com essa onda pra mim, não. Você tá certo, mas você tá errado. Tá gerando mais coisa. Deixa eu te falar. Eu fiquei louca. Vai ter as legendárias, calma. Amiga, a hora que eu cheguei em casa e eu ficava cutucando. Porque o tal da mulher é encrenca. Vocês sabem o que é, né? Eu falei, meu filho, como é que foi? Foi bom? Foi bom demais, foi ótimo. Eu falei, mas e aí, me conta? Ele falou, não posso. Eu falei, mas como assim? Vou expor o seu filho. Não aqui, é? Né? Porque ele falou assim, falou comigo, né? Não, ele foi lá, eu arrumei a música pra ele. E aí ele, não, é porque no sábado eu preciso da localização, porque no sábado eu tenho uma formatura, uma da pessoa melhor amiga. especial, melhor amiga. Aí eu falei, não, fica tranquilo, no sábado, se você quiser voltar, a gente te traz, eu te dou a minha palavra. Aí cheguei lá no sábado, não quis voltar. É verdade. É por isso que eu falo pra vocês, assim, não conta, mas a gente sabe do significado, né? Sim. Porque, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente fechada. Pra ele falar que ele gostou demais... Ele gostou demais. Mesmo que ele não aplique, aquilo ali na vida dele foi a diferença. E quando vocês falaram aqui pra mim, transformar meninos em homens, eu acho que tem que falar isso mesmo, sabe por quê? Porque o poder que vocês levam para esse homem, o poder que o Legendários traz, porque às vezes o que acontece? O cara ali é um homem, ele é trabalhador, ele honra a família, mas ele não acredita nele mesmo. Ele tá ali e ele fala assim, não vou dar conta, e a família tá ali no peito. A hora que ele sobe aquilo lá e ele desce, o cara vem de peito, é diferente. A postura dele é diferente. Eu falo isso lá em casa. Eu acredito assim, o homem eu falo porque eu também me converti à beira de um suicídio, né? E o homem, ele tem esse negócio. A mulher, ela se abre, ela chora, ela pede ajuda. Mas tanto que hoje o homicídio no Brasil, 78%, segundo a Organização da Saúde, né? A OMS, né? Suicídio. É de homens. São homens. Porque é o homem que não pede ajuda. E o Legendário mostra isso, que o homem, olha lá, o Legendário o homem precisa, o homem ele não foi criado para andar sozinho, ele precisa às vezes de um outro homem do lado ali para ajudar, carregar os fardos, para bater nas costas e dizer, não, eu tô com você, vamos se ajudar. Você não tá sozinho, porque às vezes o homem ele não se abre com a mulher, e tá certo o homem, às vezes ele tem que carregar, às vezes não consegue abrir tudo com a mulher, mas ele pode se abrir com outro homem. E isso é importante, porque o homem, todo homem, dentro do homem tem um propósito de força, de governo. Só que às vezes ele não sabe como acessar, como se posicionar nesse propósito que Deus criou, Sim. nessa identidade que Deus criou. Então o Legendário vai ser uma ferramenta poderosa, porque vai ativar no homem. Por isso que às vezes o homem volta diferente. Sim. E nós sempre falamos, independente aqui, nós temos várias igrejas, vários lugares, mas nós falamos, você não pode andar sozinho. Isso. Tem que andar com outros homens. Nós falamos que um homem sozinho, ele é presa fácil do inimigo. Como uma mulher sozinha também. Por que a mulher ela é mais forte? Porque ela compartilha. É verdade, ela tem uma rede, amigas, né? Ela chora, pede ajuda. A fofoqueira. É mesmo. E o homem é meio orgulhoso. Não preciso disso, eu sou forte. Só que às vezes ele já tá desesperado. Né? Então, pastor Diego, por isso que vocês têm famílias dentro do Legendário. Isso Sim, eu posso falar, porque ao recebê-los, né? Eu vi lá, essa família tal, a família tal. E essa família tal, ela é composta por um grupo de homens. Sim, explica pra gente
Qualquer um de vocês, esse contexto. É didático, né? Aham. Então, quando eles chegam lá, eles vão ser divididos em grupos, né? São o que a gente chama de famílias. E eles vão receber várias máximas lá sobre o cuidado com a sua família dentro do evento. Sim. Mas é didático por quê? Porque eles vão aprender a cuidar da família deles lá. Mas, de certa forma, a gente está ensinando princípios para eles cuidarem da sua família aqui. Né? Mas isso que o pastor Diego falou é exatamente, o homem ele não pode andar sozinho. Então lá ele nunca vai estar sozinho. E aqui ele também não deve estar sozinho. Então isso é essa questão, né? Talvez uma das coisas que eu possa falar, a gente atende homens, né? Eu, o pastor Diego, o próprio Júnior lá no estabelecimento dele, a gente fala com homens todos os dias. E se você perguntar qual é o maior medo de um homem, por mais que talvez ele não fale isso ao vivo aqui, né? Mas talvez uma conversa mais pessoal ele fale, qual é o maior medo de um homem? Não dá conta, né? Igual bem goiano, né? Qual o seu maior medo? Não dá conta. Mas não dá conta do quê? Não dá conta de suprir a expectativa que se tem de mim. Sim. Seja financeiramente, profissionalmente, como marido, como pai. Qual que é o maior medo do homem? Não conseguir. E por que às vezes ele sofre e às vezes chega no momento de um suicídio? Porque ele não pede ajuda. O homem é fechado demais. É fechado. Orgulhoso. Então, é muito orgulhoso. Ele quer ser forte de um jeito errado. Ele quer ser forte sozinho, né? Talvez ele vai, né, descontrair ali com os amigos, fazer uma outra coisa, mas só Deus e ele sabe a pressão que tá dentro dele. O pastor, eu vou até mais além. Essa força às vezes é confundida com uma agressividade, irritabilidade. Exato. E aí é o que inverte o papel da família, né? Exato. Aí então vou entrar, já que você falou, já que você entrou nisso. Então às vezes o homem ele consegue segurar essa pressão nos locais onde ele tá. Então ele trata todo mundo bem no trabalho, ele trata todo mundo bem na rua, na academia às vezes e tal. Só que quando ele chega em casa, que é o local onde ele mais deveria cuidar e tratar bem, ele explode. Né? Porque aonde então ele solta toda a pressão dele ali. E aí, né, entramos dentro, por exemplo, do mês desse mês, né, Lilás, né? Que é a questão da violência doméstica, acontece tanto, né? Violência com a esposa, violência com os filhos. E por que o legendário ajuda tanto? Porque ele vai instruir esse homem que ele vai precisar crescer sob pressão, sim, mas ele não precisa fazer isso sozinho. Né? A esposa e os filhos precisam do cuidado, do amparo, da provisão dele, da proteção, né? Dessa confiança, e o que muitas vezes tem sido perdido. E ele pode ser forte de uma maneira inteligente. Então acho que o movimento tem ajudado muito nesse sentido, né? E tem o grito, só pra né? complementar, tem. Essa questão de ser forte não quer dizer que você precisa ser sozinho. Então, na família, você pode ser muito forte, você e sua esposa. Exato. Aí vocês se tornam mais forte ainda, porque o casal transforma em um só. Exatamente. Então, essa força, e a gente vem com a ideia de força de ser super-herói. Né? A gente vê muito filme, super-herói, um só homem resolvendo a vida e os problemas de todos. Mas isso aí foi alguma coisa que foi implantado. Quando você olha para a Bíblia, tá falando de união. Não tá falando de solidão. Tá? Então... e lá é muito bem tratado essa questão de família, de união. Você vai ver que, né, seria super interessante para aquele jovem ainda que não casou, que não tem nem namorada, que tá pensando em constituir família, fazer. Eu tenho certeza que, assim, o sucesso familiar dele já é garantido. É preventivamente, então. Perfeito. Seria o ideal. O ideal, tá? Se pudesse criar-se alguma coisa... que estão ouvindo aí... Completou, porque lá no Legendário tem uma certa idade que pode começar a participar. É 14? 16. É 16. 14 com o pai, né? 14 eu acho que é com o pai. Então vamos falar 16 anos. Completou 16 anos. Já pode se alistar no tiro de guerra? Não, antes de ir, vai pro Legendário primeiro. Deveria ser mais ou menos assim. Entendeu? Era uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente tá falando muito de família, de homens casados, às vezes até com perfil profissional até considerável. A partir de que momento esse homem pode ir pro movimento? A partir dos 16 anos, né? A partir dos 16. Mas se o pai estiver junto numa edição,
tá liberada a idade menor, mas sim, tem que estar com a presença de um responsável. do pai. Do pai. Não é responsável, não, é o pai. Né? Posso ir? Pode. Porque minha filha aqui, tô babando. Gente, olha, deixa eu avisar pra vocês que estão nos ouvindo aí. Nós estamos aqui com o pastor Gessé, com o pastor Diego e com o Júnior. Nós estamos falando um pouco sobre o Legendários, né? Esse movimento aí, né, que foi criado na Guatemala, segundo eles, e veio pro Brasil. E, ó, o Brasil já é precursor, já passou a Guatemala, segundo as informações deles aí, no número de legendários, não é isso? Exatamente. Eu não vou pro intervalo, Tutu, você me perguntou aqui em off se eu não vou pro intervalo, eu vou continuar, porque senão não dá tempo de falar tudo que eu gostaria de falar. Eu quero que eles citem exemplos também. Então eu vou continuar aqui perguntando. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o grito. Tem um grito, né? Do Legendários aí, que é, né? Eu vou deixar vocês falarem, porque, né? Se eu falar aqui, não vai ter tanto significado. E qual que é o significado dele? Eu acho que o grito, assim, todo movimento, ele tem que ter uma certa identidade, né? Então o grito, ele, desde o início é explicado pra gente que ele traz essa identidade e aquilo que o movimento acredita, né? Então o grito, ele vai, né? Ele tem o chamamento, né, dos legendários, né? E vai perguntar o que somos, né? Aí vai falar sobre que nós somos homens inquebrantáveis. O que são homens inquebrantáveis? São homens orgulhosos? Não, são homens que não se dobram diante do pecado, né? Mas se dobram sim diante do Senhor, de Deus, né? E aí o grito continua, né? Para que estamos aqui? Ou seja, qual é o nosso propósito, né? Então, nós estamos aqui para dar a vida pelos nossos amigos, nós estamos aqui a serviço de Jesus, para fazer história, porque nós estamos aqui para fazer história, né? Deixar uma marca mesmo na sociedade, que é o que acho que tem sido feito muito bem, né? E aí a questão de dar a vida pelos amigos. E termina dizendo que, fazendo os 3 AUs, né? AU. Que eu acho que talvez seja a grande curiosidade, né? O que é esse AU, meu Deus? O AU é as iniciais de amor, honra e unidade. Isso. Então o Legendário tem esse propósito de levar o homem a um novo nível. E o povo achando que tem alguma coisa a ver com coisa animal, né? A primeira vez, quando eu fui... Imitando cachorro até. AU. Não tem nada a ver com isso. O pastor Fabiano foi... Nos primeiros, né? Daí eu fui no segundo, né? O pastor Fabiano foi servir. Aí eu lembro que foi eu, o Evaristo, foi o Vinícius e o pastor Valber. Aí a gente fez o grito no prédio logo a primeira vez. E os caras, e assim, a igreja começou a brincar, meio que alguns fizeram tipo, na igreja mesmo. Eu fiquei chateado. Eu falei, nossa, eu tinha que ter voltado lá. Não, mas posso... E aí eu falei assim, vou deixa Deus fazer. E hoje, assim, graças a Deus, os homens falaram, meu Deus, é forte. Começaram a ver as histórias, né? Porque legendário também significa, já te passando, pastor, legendário significa o livro da história de homens. Então significa novas histórias, né? Porque aí, no fundo, na verdade, é a história que Deus nos chamou. Na verdade, e aqui não é falar de religião, mas é você entender que Deus te criou para você ter um relacionamento com Ele, para você representar Ele nessa terra. Deus escreveu, a Bíblia diz que Deus já escreveu cada um dos nossos dias. Então ele escreveu uma história, ele escreveu um propósito, e é você viver essa história, é você deixar um legado. E muitas pessoas, muitos homens deixam marcas. Vou pegar o exemplo Rita, né? Um cara que tinha muito potencial, mas deixou uma história, uma marca de destruição, né? Mas por outro lado nós vemos homens, né? O próprio nosso Senhor Jesus, né? Deixou uma história para nós seguirmos, né? Para nós... E esse é o nosso desejo, o nosso encargo, né? Fazer história, uma história digna de ser contada, como o grito diz. É uma curiosidade, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi os legendários fazendo o grito, eu confesso que eu achei brega demais. Falei assim, se um dia eu for, ninguém me obriga a fazer esse grito. Eu achava brega, eu não gostava de laranja. Eu não usava laranja. Segundo, o dia que eu vi o grito, eu não vou fazer isso aí. É humilhação demais. Só que a gente entende o negócio, né? A gente costuma dizer, né? Um amigo um dia perguntou, cara, como que eu faço pra comprar essa farda? Eu falei, essa farda não se compra. Isso aqui é conquistado. Depois que eu tinha subido a montanha, claro. Eu falei, não, mas eu quero comprar. Eu falei, você não vai achar em lugar nenhum do mundo. Se você não subir a montanha e não conquistar ela, você não vai conseguir. Então, eu acho que é esse sentimento. Quando eu terminei a minha montanha, né, eu subi em Dourados, Mato Grosso do Sul, chama Vale da Onça, né, a pista lá.
Então, assim, o sentimento é algo tão, assim, prazeroso, de conquista. Eu conquistei, eu terminei a minha montanha, que o que eu mais queria era dar o grito. Eu falei assim, agora eu quero gritar. Eu quero gritar, eu vou gritar pra todo mundo. Mudou, então, os valores. Mas aí eu entendi. Aham. Só mais um. Pode ir. Tá acabando. Não, vocês entraram num assunto muito interessante aqui, que quando eu cheguei, eu vi, né? Eu cheguei na Igreja Videira, que foi o local que os legendários chegaram, né? Dessa etapa que o meu filho participou. E eu fui adentrando na igreja, eu não entendi, Júnior. Por quê? Porque e a gente, como tá no meio de comunicação, acaba que você conhece muita gente, né? Eu vi do lado o pastor Wellington aqui. Eu vi do outro lado, tava o Vinícius, que eu sei que é, né, da Batista. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E eu vi a junção, como você falou aqui antes, não se trata de religião. É verdade. Vocês estão unidos com um único propósito. Sim. Não é verdade? Isso. E aquilo ali, gente, mas me fez tão bem. E eu tava com o meu pequeno, que é o Kalel, e aí ele é muito curioso e ele é muito atento. Então, assim, estava eu, o Manuel, né, que não é o pai do Otávio, estava o Lauro, que é o pai do Otávio, todo mundo assim. E as pessoas olhavam pra gente e era só choro, porque eu tenho que falar que é só choro ali, né? E assim, eu olhava pras outras pessoas, eu falava, gente, mas como que o fulano tá aqui? Ele é pastor da outra igreja, ele tá dentro da videira. E o outro que é, né, da outra igreja, ele tá dentro. E assim, todo mundo recíproco, vindo cumprimentar e todo mundo unido ali. E esse é o propósito, é essa a finalidade? Essa união, realmente? O número, na verdade, ele é, como o Bruno falou, que nós temos um número. Justamente porque não é o seu nome. Porque o número mostra assim, todos nós somos iguais. Nós só temos um número diferente para identificar. A própria farda também, ela é laranja, com essa pegada também de... Porque o top, a gente acho que pode falar um pouco disso, o top, ele tem uma preocupação muito grande com a segurança. Isso, muitas, na verdade, não sei se pode falar, mas vamos falar aí. Segurança e transformação. São 4, então 3 dos 4 objetivos do top, 3 são segurança e depois a transformação. E a farda laranja é justamente para identificar, porque se um homem se perde, você consegue identificar. Se alguém às vezes está, sei lá, caçando no meio do mato, ele vai ver, né? Ele sabe. Ele vai ver, e por isso que também nós andamos juntos, né? Sim. Então, isso é muito poderoso. E assim, até, Bia, você falou sobre a questão das mulheres, né? O movimento hoje, ele tem o encontro, que é o REM, né? Que é pro casal, depois pro homem, depois que o homem se torna legendário, ele vai, é uma das coisas também que provavelmente nós vamos trazer para Rio Verde, tem um encontro de casal na montanha. Ó, que legal, então, né? Tem pro pai e filhos, né? Pro pai e filho, por exemplo, o Kalel, ele tem 12, né? 12 anos, então, isso. Por exemplo, o Emanuel indo, ele pode depois ir levar o filho, porque aí ele não tem a idade ainda, mas aí ele pode ir. É só um exemplo, né, Emanuel? Sim, claro. Ele pode ir levar o filho, que é o... Como é que é o... Legado. Sim. Legado. O evento. E daí é um evento pro pai levar ou o filho ou a filha. Que interessante, então. ter uma experiência ali, né? Então é para toda a família. Sim. Toda mãe ou esposa de um legendário, ela é uma lady. Ah, então? A senhora é lady. Tá vendo? Você já é uma lady. E isso já tem um significado muito importante. Então você já vê, lady, como que uma lady deve ser tratada. Então você tem um legendário. Então você pode perceber que a forma que você está sendo tratada agora pelo seu legendário é diferente. É diferente. É então diferente. agora você já vê que faz sentido que você já é uma lady. Tá. E agora, aproveitando isso daí, pastor, pode falar. Só voltando na sua pergunta, a questão da unidade das igrejas, né? Dentro da cidade. Sim. Então, hoje nós temos envolvidos no movimento várias igrejas. Então, Batista, Assembleia de Deus, Videiras, comunidades, né? Presbiteriana. A gente tem gente, acho que praticamente aí de católicos, né? A gente tem várias representatividades aí dentro do movimento. E é um presente para nós, né? Eu acho que isso tem gerado algo bem positivo. Muito. Não só em Rio Verde, mas a gente tem visto isso em outras cidades, né?
Então tem sim. Vocês são amigos, né? Que bonito isso. Até quem estava distante acabou se aproximando em prol do movimento, do objetivo. Movimento, isso que, assim, na verdade, no início me causou estranheza, né? O espanto, mas depois eu vi o quão significativo que aquilo era, porque vocês são um pelos outros e acaba que a sociedade e a família que ganha com isso. Porque o que você identifica, às vezes não está no seu alcance, mas está no alcance do pastor Diego, não é? Ou às vezes do Júnior, de alguém, o Júnior vai ali, vê alguém, resgata, fala, né? Vai ali. Às vezes ele, né, se identifica com o perfil do pastor Diego ou com o do pastor Gessé, né? E aí vai guiando, né? Eu achei, não posso falar, mas eu achei fantástico. Tem que ter para as mulheres, é muito poderoso mesmo. E é bem né? neutro, tá? O movimento realmente é neutro. Lá ninguém fica assim, você deve ir para tal religião, para tal igreja, jamais. Só diz que você não pode caminhar mais sem uma cobertura, sem estar num lugar, você precisa estar conectado a uma igreja local. É sempre uma igreja local. A igreja local, cada um vai atrás de uma igreja que se sente melhor. Então, o movimento, nós somos iguais. Estamos juntos, né? Nos divertimos, servimos, oramos, buscando, tudo em unidade. Tá? Unidade. Então, o objetivo é unidade, independente da bandeira da igreja que a gente representa depois disso. Depois, a gente tem uma reunião mensal, que é uma oração mensal, né? O pastor Diego até citou aqui, que chama RPM, que é reto, né, pelo mês, que é um momento onde os legendários, que esse é para quem já é legendário. Então, é um momento onde nós nos reunimos, é a primeira segunda-feira de cada mês, às 5h30 da manhã, ali no Espelho d'Água. Então, se alguém passar ali muito cedo na primeira segunda-feira, vai ver lá um monte de homem laranja caminhando. Mas é um momento onde a gente se reúne, a gente ora uns pelos outros. Ora pela cidade. Ora pela cidade, pelas autoridades constituídas, a gente ora pelas famílias. Pelos empresários. Enfim. Vai. Então, a gente tem, não só na montanha, mas há uma conexão também pós-montanha para caminhar junto. Né? Então isso é legal também. Na verdade, você constrói uma rede, não é verdade? Sim. É uma rede de apoio. Porque assim, por exemplo, outro dia eu estava num restaurante e meu filho saiu da mesa para cumprimentar, né? Eu falei assim, quem que é? Ele falou, é um legendário. Ele já se dirige assim, é um legendário. Ou seja, né, já tem aquele significado, né? O que é muito importante. Eu sei que nós estamos... Já foi mais de uma, né, amiga? De uma hora, né? Mas eu preciso... Vamos terminar aqui. Tem que ter sempre o fiscal, né, gente? Até lá... Quase não conseguiu falar, né? Não tem como, aí você não me ajuda, né? Por favor, né? Mas, Bia, eu queria só, antes de nós terminarmos aqui, mandar um abraço pra minha amada esposa. A Paola? Não vai ter tempo ainda, conheço, maravilhosa. Mas nós vamos terminar ainda não sei, ainda vai ficar 5 minutos aqui com a gente. Eu quero ainda perguntar pra vocês, não é perguntar, é assim, eu sei que eu ouvi relatos, assim... impactantes, né, no dia da chegada. Eu sei que vocês como participantes, né, vocês que estão na coordenação, que estão à frente, devem ouvir também, e já ouviram muito mais do que eu, além da vida pessoal de vocês e de outras pessoas, né. Eu queria que cada um de vocês, eu não sei se pode ou não, mas às vezes, superficialmente, falar assim, por exemplo, o pastor Gessé falou que não queria ir e tal, resistente, e eu até quero falar, já falei aqui com o pastor Diego antes, lá em casa eu tenho um resistente. Que ele sempre aponta pro outro. O Júnior ainda falou aqui isso. E é engraçado você ter comentado isso. Assim, tem um lá da sua família que eles mandam ir. E o lá de casa manda esse ir. Mas ele não olha pro umbigo dele, não. Que ele tem que ir ou não. Mas é só ele levar o outro, né? Isso, é o que eu falei. E aí os outros amigos falam assim, Manuel tem que ir, Manuel tem que ir. Aí ele falou isso que você falou, pastor. Ele falou, e pra quê? Olha pra mim, tanto que eu sou bom, eu honro a minha família, eu não sei o quê. Mas, enfim, eu queria que você, assim, às vezes falasse em seu nome ou o nome de alguém que você viu que realmente significou muito pra você, que, né, às vezes um depoimento que mudou ali a sua visão. E depois o pastor Diego, depois o Júnior também. Eu tenho muitos relatos, né, fora o meu, de amigos e homens da minha igreja, né? Nós temos mais de 90 homens da igreja que já subiram a montanha. A gente tem inúmeros testemunhos de mudanças, assim, que são muito perceptíveis, né? Tanto da família quanto da igreja, né? Da comunidade ali. Mas pra mim, vou falar de mim, que eu acho que talvez seria o melhor. A maneira, o que mais mudou em mim, né? Então, como eu disse, sou pastor há muitos anos, sou crente há muito tempo. Achei que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o que talvez mais tenha...
me pegado assim seja a forma como eu tratava minha esposa, né? E talvez o meu tempo com os filhos. Então, né, antes que alguém pense talvez alguma coisa que não é verdade, mas a questão assim, da maneira correta como eu deveria tratar a minha esposa. É aquela história. Você ter paciência e carinho e amor com todo mundo e com a pessoa mais importante da sua vida, você não ter aquilo. Você descarrega tudo. Exatamente. Nela, né? Trazer os problemas de fora para dentro de casa, aquela coisa toda. E a questão do cuidado com os filhos, né? Principalmente nessa primeira infância, né? Você se desconectar um pouco, parar um pouco e brincar com seus filhos, né? Isso não há preço e esse tempo não volta. Então, eu não sabia disso? Claro que eu sabia. Mas às vezes precisou de alguém de fora, sabe? Assim, né? Acender uma luz, olha, não perca a sua família, né? E a gente corre esse risco, todo mundo, independente de ser pastor ou não. Então, a principal ensinamento que eu trago é essa referência, essa atenção melhor. Então, para mim, o mais marcante foi isso. Pastor Gessé, você falando isso antes de passar pro pastor Diego, eu falo por mim, e aí quando a gente fala assim, né, tinha que ter para as mulheres, eu falo no sentido, até para mim mesmo, porque nós buscamos hoje em dia eu falo, né, e não falo pelas outras mulheres, né, que as outras mulheres não me taxam, enfim, mas eu tenho 3 empregos. Como que uma pessoa que tem 3 empregos tem tempo pro filho? Não é verdade? A gente é uma busca pelo dinheiro para dar uma vida melhor do que você teve lá atrás, que às vezes não é melhor do que você teve, não é? E aí eu venho e eu falo por mim, eu venho e critico meus filhos, principalmente mais velhos. Nossa, vocês têm que ser raiz, vocês têm que brincar, vocês têm que isso, aquilo. Mas eu não paro para brincar com eles. Você não ensina isso para eles? Eu não ensinei para eles. Por quê? Porque eu jogo ele nas atividades. O que o pai e a mãe faz hoje? Principalmente a mãe que vem com essa sobrecarga aí, que era para ser do genitor, do provedor. Isso. Não é verdade? Exato. Ela se sobrecarrega, ela tem 2, 3 empregos. Para quê? Para dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, mas ela não se conecta com o filho. É isso aí. Né? Ela não tem... ela não é companheira. Outro dia eu me peguei e falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Porque eu chego em casa, eu saio de casa às 7 e volto às 7. Eu não vejo quando chega, né? Você tá morto, você não quer conversar, como vocês falaram aqui, né? Você não quer ter contato, você quer deitar, você quer descansar. E aí o seu filho tá ali, às vezes o seu esposo, a sua esposa tá ali, como você acabou de dizer. Né? Então, assim, eu acho que esse significado que você falou do Fábio, é muito, mas é muito Bia, importante. Vou até mais além, né? Nós, mulheres, assim, eu falo assim, a gente assumiu papéis que eles falaram que não são nossos. E eu falo por mim, eu não tenho uma família formada, mas eu tenho a minha família estrutural que eu olho para eles que são importantes. Mas eu vejo, assim... Olhando hoje o contexto de mundo, será que eu como mulher eu quero ter uma família? Aí eu fico naquele papel, não, eu prefiro melhorar profissionalmente, estar bem financeiramente, do que estar com um parceiro. E a gente encontra parceiros que eles não estão buscando uma companheira, eles querem uma mãe, uma extensão de lar. Uma mãe por quê? Porque não tiveram a presença da mãe. Exato. É isso ou não é isso, demais, gente? Demais, né? A pessoa não tá procurando um marido, ela quer um pai. Ou não tá procurando uma esposa, ela quer uma mãe. Sim. Né? E aí essa deturpação dos papéis, esse distanciamento de um papel verdadeiro, traz muitos prejuízos, né? Onde entra o movimento. Por que tem dado tão certo? Porque atacou uma dor da nossa sociedade, né? Então, assim, a minha experiência ela foi muito forte. Também poderia contar a história de vários homens. Aí eu tava lembrando uma história até antes de falar da minha experiência, que eu acho que resume isso que nós estávamos falando. De um pai, né, que o filho parava, pedia para brincar, e aí o pai falava, não, meu filho, não posso, a minha hora é cara, é muito corrida a minha vida. Aí um dia o filho chega com um cofrinho, fala, pai, quebra o cofre aqui comigo. Aí, meu filho, mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Eu queria saber, papai, qual que é o valor da sua hora. Nossa. Eu queria comprar uma hora para você brincar comigo. Olha pra você ver. Então, na verdade, eu acho que o que os nossos filhos precisam, muito mais que presença, mais que presente, é a presença, né? Sim. E isso, assim, foi uma das coisas. Eu tinha muitas feridas e eu já era pastor, foi o ano passado, né? Tinha muitas dores ainda em mim, né? Que eu consegui vencer
no Legendário e depois servindo, muitas coisas assim fortes Deus fez. E eu já era pastor, então lá na igreja nós temos encontros com Deus, que são poderosos, conferências, né, células, cultos. Então, todos os dias, semana, a gente está envolvido com coisas que geram transformação. Mas na montanha eu tive uma experiência muito forte, assim, de cura interior, de vencer, assim, as minhas fraquezas. Porque o homem, Deus criou o homem por homem, e o papel do homem é um papel que não é fácil. Porque Deus criou o homem, é um papel que somente através de Deus ele consegue exercer o papel. Porque até entrando nessa questão do agosto lilás, né? O homem, ele foi criado, Jesus falou que o verdadeiro homem, ele precisa dar a vida pela sua esposa. Ele precisa morrer. E, infelizmente, o que nós vemos é o contrário, né? É o homem agredindo, é o homem... mas por quê? Talvez porque é um homem destruído pelo pecado, pelas fraquezas, porque às vezes também não teve um pai e acabou reproduzindo. Só que o Legendário vai reconectar com esse Pai Celestial que vai te trazer propósito e vai mostrar para você que é forte. Porque a conquista da montanha, como o pastor Gessé falou, ela simboliza também as conquistas que você vai ter agora na sua vida. E você pode ser um homem transformado. Eu tenho um irmão, não vou falar o nome dele aqui, mas a esposa dele sonhava, assim, dele ler, e ele foi pra montanha, ele foi embriagado, o filho dele levou e tal. E aí o filho dele que levou ele, e aí ele não gostava de ler, tudo, ele voltou do Legendário, começou a ler, ele comprando livros, e o homem se posicionou agora, assim, até na vida da igreja, como marido. Então, assim, a mulher falou, não. E agora eles fizeram um encontro de casais na montanha também. Então, é muito poderoso e eu quero deixar esse convite, né, para os homens e até para as mulheres, né? Eu vi algo assim, se a experiência da montanha acrescentar 1% na sua vida e na sua história, já não vai valer a pena? Com toda certeza. Que vai te ajudar, você melhorar, não vai valer a pena? Então vai, mesmo que seja para você falar, não gostei. Não é pra mim, mas você foi. É igual assim, pra eu saber se a laranja é doce, eu tenho que chupar ela, né? Então, passa pela experiência, né? Peça pra Deus, se você acredita em Deus, fala, Deus, é pra mim ir? Porque teve um irmão lá da igreja, esse eu acho que eu vou falar o nome, o Marcelo, né? O Marcelo, ele falou assim, ele falou pra Deus, eu vou ir, mas é o seguinte, eu não vou fazer a minha inscrição, alguém vai ter que me dar essa inscrição, e não é nem que ele não tinha, ele tem condição financeira, né? Aí passou as inscrições, ele não comprou, ninguém deu pra ele, só que aí o Murilo tinha comprado a inscrição dele e colocado no nome do próprio Murilo. E ele foi no lugar do Murilo, ele então. Ele comprou já pra dar pra ele, na verdade. Então, e aí ele falou, nossa, é Deus mesmo que queria que eu fosse, ele foi muito impactado, então... Deus, ele tem uma história poderosa. Não? E assim, Bia, quando o homem sobe, a mulher acaba subindo. É muito poderoso. É diferente. Eu falo, a mulher também passa por um processo. Seu filho, casal, quando você tava lá, com certeza você teve algumas experiências assim fortes, não teve enquanto ele tava lá? Demais! E só de conectar com o grupo que tem lá, grupo de esposas, mães legendários, não é? Você já vê uma mudança, você já sente. É verdade. Não é? Eu falo que é sentimento, gente. É questão de sentimento, é sensação mesmo. Conexão. É conexão, né? Você, por exemplo, no dia que você chega lá, que você recebe, que você vê todas as mães, esposas e filhas ali, você sabe que aquilo ali é um propósito só. O meu propósito era o mesmo que da outra. Sim. Você vê que você não, como vocês falaram, você não tá sozinho. Sim, é verdade. Você sabe que na sua família tem um problema também, que não é só você que tem um problema, né? É verdade. O meu vizinho tem também. E ele tá ali buscando algo, né? Uma ajuda, não é isso? É isso mesmo. É isso, é sobre isso. Olha aí, Júnior. Eu tenho a minha experiência, foi muito importante a minha ida, mas tem um testemunho que me marcou muito, tá? Que, falando sobre relacionamento, o homem subiu numa montanha que a gente estava participando e eles estavam separados, tá? E ele já estava preparado para assinar o divórcio, então o divórcio estava marcado para ser assinado na quarta-feira, deu um erro no cartório, não foi possível assinar. E ele
tinha ganhado essa inscrição, ele foi na quinta-feira. Então ele subiu a montanha, ele entendeu todo o processo, o propósito. E ele volta na dia da recepção, no dia de domingo. E ele tinha uma única convicção, que a esposa não estaria lá. Até porque ele não tinha esposa, né? De corpo já estava separado. E foi muito impactante quando a esposa chegou lá. Então, assim, você vê que ainda houve esperança, né? Teve um propósito onde aquele divórcio não foi assinado, não foi efetivado ali de forma pela lei legal. E a gente tenta até a última gota. Vou te contar aí esse segredo. Sim. É verdade. Não é? É verdade. Isso tem impactado muito hoje em dia, tá? Você vê que muitos relacionamentos, muitos casamentos estão à beira de um fio. O legendário, ele não tem poder de fazer nada. Mas a didática, o ensino, a intensidade, o que é ensinado ali, o que é pregado ali, e se a pessoa quiser essa transformação, tem o poder de transformar aquilo que está por um fio, construir algo inseparável depois. Tá? Porque está sendo muito atacado hoje as famílias. E sabe que você quer destruir o mundo, você ataca a família. Então você acabou de desfazer aquilo que é um só. Tô falando que 2 se torna 1. É a mesma coisa se você pegar e dividir as forças. Então você divide, você pega ali, divide o fio, o barbante, ele fica mais frágil, fica mais fraco. Né? Ele está suscetível a romper. Então, quando essa pessoa chegou, que viu aquela mulher ali para dar mais uma oportunidade para ele vivendo tudo aquilo. Então, você imagina assim, ele passar 3 dias tendo certeza que outros homens compartilhando, que ia chegar, ia abraçar, ia beijar, ia mudar. E ele dizendo o seguinte, a minha vez já foi. Porque eu perdi meu casamento. E ele ali chorando e tal, e quando pensa que não, a esposa e os filhos sobem. Aí é tremendo. Ali não tem... Então, assim, não que a minha história não possa ser, não é digna de ser contada, mas aquilo ali mexeu muito comigo, né? Eu já sou um pouco mais emotivo, então aquele acaba de quebrar a gente naquela situação, né? Mas também, contar só a minha parte, foi... às vezes esse tratamento com a esposa, né? Qual que é esse tratamento? Esse tratamento, assim, de muito horário, sabe? Assim, eu gosto de ter tudo planejado o dia, horário, não atraso, não... E cada um de nós temos um perfil. Uma e lá eu pude aprender que às vezes eu sou muito bom em certas coisas, mas em outras coisas eu não sou bom. E eu tive dificuldade naquelas coisas. E como que eu fui tratado na situação que eu tinha dificuldade? Eu não posso te contar como que eu fui tratado, mas eu entendi, né? E aí eu cheguei com aquela história de pedir perdão verdadeiramente para minha esposa e ter uma mudança de atitude e comportamento, ao qual, antes de apresentar para os nossos pastores, que você viu, eles foram convidados uma só vez, não foram forçados. O nosso pastor, ele ficou de olho para ver se realmente havia, sim, uma mudança de atitude e comportamento. Porque, assim, é muito fácil falar que eu mudei. Mas e como é que é no dia a dia? Por isso eu te perguntei, como é que tá sendo o dia a dia, se o seu filho teve alguma mudança de comportamento. Porque o legendário, a experiência ela é tão forte, tão profunda, que é quase impossível a pessoa não ter uma transformação ou uma mudança. É só se for algo mesmo que ele não queira. Às vezes internamente ele mudou, mas ele é tão... ignorante. Casca grossa. Eu ia falar palavras aqui, mas não sei se pode falar, mas, né? Tão orgulhoso ao ponto de não querer demonstrar uma mudança para poder dizer que, tá vendo? Não mudou nada, eu não mudei. Mas internamente eu tenho certeza que a semente foi plantada. É verdade. Isso eu te garanto. É só cultivar, né? Isso. Esse testemunho para mim é marcante. Tem outros aí que Gente, olha um pouco o YouTube, pergunta testemunhos, tá? Teve um legendário que subiu e a esposa faleceu antes dele ir. Tá? Então, assim, tem coisas. Tem uma que em Rio Verde também aconteceu isso. O filho queria subir com o pai, antes do pai subir, o filho faleceu. Então ele falou assim: olha, vocês estão achando que vocês estão, né, carregando fardo em casa? Eu tô carregando, meu filho queria estar aqui. Ele queria estar, ele não tá, e eu tô aqui por ele. Então, assim, tem tantas histórias dignas de ser contadas que a gente falou um pouco sobre as nossas histórias.
mas me marcou muito. Me marca muito. Talvez, desculpa, mas talvez um conselho, né, para quem tá ouvindo ou assistindo. As pessoas às vezes costumam se informar mais baseado nas notícias negativas, né? Mas nós temos tanto testemunho, tanta coisa que tá propagada aí no Instagram, no YouTube, de coisas boas que aconteceram, né? Então a gente não pode se informar e emitir uma opinião baseada em meme, baseado num vídeo de alguém falando mal. A gente precisa procurar o lado positivo também. E vai achar e vai encontrar muito. Né? Muito mais, né? Muito o lado mais, negativo talvez seja 10, no máximo até 10%. Antes da gente encerrar, a Tuana tá ali, né? Já acaba, pelo amor de Deus. E eu fico aqui até amanhã, amigo. Mas a gente poderia também te falar de uma polêmica, né? Que é a questão do investimento financeiro, né? Eu vi que tem muitas pautas relacionadas à questão financeira, que tem muita gente que reclama disso. Não falando né? nenhuma polêmica, não podia falar essa, né? Você sabe que eu já escutei que com 50 mil reais. Nossa. Eu juro pra você. Já vi 80. G1, né? Que custa 81 mil reais. Não sei se já pode falar? Por favor. Mas a questão financeira pega muito, porque assim, tem muitas pessoas taxativas, né? Estão vendendo o evangelho. Não, a gente não tá vendendo o evangelho. Tem que pagar para buscar Jesus. Não tem que pagar para buscar Jesus. Na verdade, para você buscar Deus, isso não custa nada, né? Você pode fazer isso do seu quarto, você pode ir na igreja, não vão te cobrar nada por isso. Mas a questão do evento, sim, ele tem um custo, né? Ele tem um custo. Alguém pode achar elevado, né? Mas talvez alguém que não mexa com evento, nunca fez um evento na vida. Mas a questão as inscrições dos legendários hoje no Brasil, ela custam de R$ 1.700 a R$ 1.800, talvez R$ 1.900, dependendo da localidade, né? E da logística necessária. Quando a gente às vezes vai fazer a inscrição, alguém que olha pela primeira vez, acha muito alto o valor. Mas porque não entendeu ainda o processo. Quando você vai e volta, até hoje eu não achei ninguém para falar assim. Irrisório. Muito barato. Não é por quê? Porque a estrutura é muito grande. Nós estamos falando de uma estrutura gigantesca. Então nós não estamos indo para um centro de eventos, nós não estamos indo para um hotel fazenda, nada. Lá nós estamos indo para um local ermo, inóspito muitas vezes, né? Não pode falar muito, né? Mas um local que não tem estrutura. Isso. Então existe toda uma dinâmica, uma estrutura gigante que precisa ser levada para lá para atender, né, esses homens. E aí, quando a gente termina, a gente entende, fala assim, poxa, R$ 1.700, R$ 1.800 não cobre tudo isso dessa forma como esse povo pensa. E alguém pode pensar assim, mas... Isso eu escuto muito, por isso eu tô falando. Tudo bem, vocês estão limitando a participação de algumas pessoas, porque nenhum pai de família não consegue pagar R$ 1.800 para participar. Bom, aí eu volto. Eu conheço muitos pais de família. Aliás, eu conheço homens que vivem de salário mínimo, que subiram a montanha. Pastor, como isso é possível? Porque teve alguém que ajudou. Isso. Então, assim, é feito essa aliança, né? Esse compromisso, essa unidade é tão grande que quando a gente se depara com homens que precisam ir, que desejam ir e não podem pagar, a gente se junta, a gente paga a inscrição, a gente ajuda, a gente oferta. Em menos de minutos, empresta a barraca, inscrição empresta mochila. A maioria dos homens que eu conheço foram assim, né? Já tem que cair por terra esse negócio que não tem dinheiro. Já vamos colocar essa desculpinha. Não tem essa desculpa, então. Tem muita gente que dá conta, consegue dar conta, bem goiano, né? Que consegue pagar, tem condição de pagar e às vezes não quer, fica dando desculpa, né? Já a gente encontra outros homens com coração generoso para ajudar outros homens. Então, assim, as pessoas estão em busca de tantas coisas hoje, né? A gente vê métodos sendo vendidos por aí, não vou citar aqui para não cair nesse erro, mas a gente vê métodos sendo vendidos por aí absurdamente caros, entendeu? E eu não tô aqui falando mal, eu acho que é bênção, né? Na vida de muita gente é válido, mas as pessoas, para buscarem estar melhores consigo mesmo, crescimento financeiro, crescimento pessoal, elas não medem esforços para investir dinheiro. Mas por que quando é algo para investir nele, como homem de Deus, como pai, como marido, talvez para salvar o seu casamento ou seus filhos, ele acha caro R$ 1.800? E aí até tem um pastor que fala, caro não é a inscrição dos legendários, caro é você administrar um divórcio. Caro é você perder os seus filhos. Talvez, quantos homens, né, a gente encontra na montanha às vezes, fala assim, como eu precisava ter participado dos legendários antes. Porque talvez se eu tivesse participado antes, eu não tinha perdido a minha família.
Verdade. Entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de como a gente enxerga isso, né? Prioridades. Né? Então, assim, Prioridade. nós não estamos vendendo o evangelho, nós não estamos vendendo a presença de Deus. Aliás, nós que estamos aqui não ganhamos um centavo, pelo contrário, a gente só investe. Só investe. Né? Então, assim, acho que é legal deixar isso bem claro para todo mundo, né, que está nos ouvindo aí. Legal foi vocês terem vindo aqui, tirar desse tempo. Vocês terem, olha, que bênção. Eu quero agradecer a participação de vocês. Por quê? Porque, primeiro, que eu achei que não seria possível. Até comentei o Emanuel que te ligou, né, Pastor Diego? Eu falei assim, Emanuel, eu preciso levá-los no programa. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que só acredita depois que vê. Entendeu? E eu sei que na vida do meu filho ainda não mudou tudo que tinha que mudar. Né? E assim, mas eu tenho certeza que ele vai mudar na totalidade. Mas é um processo. É um processo. E não é só isso. Você vê tanto que eu acredito, porque assim, eu quero levar mais. Eu tô igual os amigos de vocês. Eu até quero pagar para os outros irem. Por quê? Porque eu realmente acredito no processo. Então, assim, eu quero agradecer vocês três por ter tirado esse tempo de virem aqui, né, no Papo Calcinha, de falar com a gente. Quero deixar aqui as portas abertas para sempre que vocês tiverem alguma coisa. Esse programa aqui, a gente fala que é uma bancada feminina, mas é para todos os públicos, feminino e masculino, né? A gente leva informação e isso que você coaduna com tudo, com todos os princípios dos legendários aí, principalmente da família Tuana também, né? Com toda certeza. Né, amiga? Até parece que eles acham que a gente não fala, mas assim, mas as duas estão disputando, não é essa a nossa realidade. A gente está aqui para dar voz para quem vem aqui no nosso programa. Não, nós somos só, estamos transmitindo. Vocês são os que vêm trazer estrelas, né? Isso mesmo. E assim, queria que vocês brilhassem mais vezes aqui, para falar de família, para falar, né? É igual vocês falaram, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de Deus. É só marcar a data. Olha aí, gente. E dá programa, hein? Olha aí, vai dar o que falar, né? Vamos mandar um abraço então para as esposas aqui, né? Verdade. Eu sei da Paola, um abraço, Paola, por favor, Pastor Diego. Pra Paola, pro meu filho Lucas também, que é legendário, pra minha filha Sara. É uma benção, minha família, amo demais. O senhor tem um desafio pra fazer, aproveita. Eu vou desafiar? Não, vamos desafiar junto, né? Vai convidar o Emanuel. Trucou no Emanuel, gente. Isso vai em corte. Depois do convite. Eu sei que ele é um homem de muita coragem. Ele é corajoso, mas eu quero ver essa coragem dele lá na montanha. Mas você sabe, quando eu fui pra montanha, eu gosto de um ar-condicionado. E aí, assim, eu falava, meu Deus, não vai ter ar-condicionado. Mas é tão bom que aí toda vez a gente vai. Toda vez que tem, a gente quer servir. Então, assim, quem tá preocupado que não vai ter ar-condicionado... Fique em paz. Lá é o melhor ar, né? O ar Deus criou pra nós. Vocês sabem que, assim, vou levar em novembro. Ele não sabe, mas eu já vou fazer a inscrição dele. Vou ficar lá pronto. E depois vocês voltam e me contam. Pode ser, então? Pode. Vamos voltar com ele. Vamos voltar com ele aqui, tá? No programa com ele agora. Por favor. Vou mandar um beijo, né, pra minha esposa, Rafaela, né? Ela faz parte de todo esse processo. Grande incentivadora de tudo que eu faço. Então, um beijo pra minha esposa, te amo demais. Né? Pra minha filha Mariana, meu filho Felipe e a Helena, que nasce... semana que vem. Olha aí, que bênção! Parabéns, então, viu? Rafaela, um grande abraço pra você aí. Júnior? Aquela hora perguntou assim, Júnior, qual que é o seu sobrenome, né? Tá o Júnior da Adriana. Mudou agora. Inverteu. Além de ser o Júnior, não. O negociador é o Júnior da Adriana aqui. Quando o legendário é o Júnior da Adriana. Eu quero mandar um beijo, um abraço pra minha esposa amada, Adriana, a minha família, né? O Lucas, o Theo e a Maria Eduarda também. Nós temos 3 filhos. Que eu sou muito, muito feliz e privilegiado de ter uma família abençoada. Amém. Sabe? Deus, assim, tem feito tantas bênçãos e maravilhas na minha vida através da minha família também. Então, assim, não tem porquê eu não estar aqui no Legendário servindo e ajudando, né, outras pessoas. E, consequência disso, a minha família também é abençoada. É verdade. Tá? Então, assim, um beijo, amor. Eu te amo muito. Olha aí, pronto, gente, que bonitinho. Vou mandar um beijo pro meu amor também. Vai ser um legendário, eu tenho certeza disso. Olha, eu vou falar uma coisa. Esse ano, eu 20 anos aqui, sem falar fora, né? Eu tô aqui, eu quero pagar pra ver. Olha só. Gente. Olha o desafio. Isso aí é um desafio, então, né? Viu? Olha aí, gente. Também tô achando que ela merece um legendário. Ela merece. Vai dar certo. O meu legendário tá por aí. Obrigada pela participação e até mais. Obrigado. Obrigada, galera. Até mais. Deus abençoe.